Olá, caro aluno, sejam todos bem-vindos. Agora vamos dar início à nossa segunda aula da disciplina de administração e a aula de hoje nós abordaremos as organizações e suas funções. Bem, nesse momento eu peço que vocês observem bem a imagem que vai aparecer na tela de vocês. O que é que vocês acham? Será que isso é uma organização? Pensem a respeito um pouquinho. Observe, nós temos pessoas que estão construindo um quebra-cabeça. Será que isso faz parte de organização? Será que isso faz parte dos conceitos da administração? Bem, se você disse sim, você está certo. Realmente, minha gente, a organização ela é composta de pessoas com objetivos comuns. Nesse caso, é juntar e formar o quebra-cabeça. Não é isso? Bem, Curry, ele estabelece que a organização é um sistema planejado de esforço cooperativo no qual cada participante tem um papel definido a desempenhar e deveres e tarefas a executar. Observem, aquela imagem, ela representa, assim, muito bem o que vem a ser uma organização. Já Maximiano, ele amplia um pouco mais esse conceito e agora a gente vai estudar um pouquinho ele. A organização é uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. Por meio de uma organização, torna-se possível perseguir e alcançar objetivos que seriam inatingíveis para uma pessoa. Uma grande empresa ou uma pequena oficina, um laboratório ou um corpo de bombeiros, um hospital ou uma escola são todos exemplos de organizações. É isso, pessoal. Ou seja, nesse conceito de organização, a gente pode inferir que onde se tem mais de uma pessoa com objetivos comuns, ela pode sim vir a ser uma organização. Na verdade, ela é sim uma organização, certo? Porém, existem tipos diferentes de organização que a gente vai estudar agora. O primeiro delas é a organização formal. Na organização formal existe um regimento, né, normas de conduta e que todos devem segui-las. Já na organização informal, ela é composta por relações realmente espontâneas, geradas espontaneamente. Ou seja, na sua classe, onde você estuda, você pode dizer que vocês fazem parte sim de uma organização, porém informal. Vocês têm regras, vocês têm objetivos comuns, mas vocês não são regidos por normas de conduta. Se a gente passa para uma organização, na verdade para uma empresa, a gente observa assim que toda empresa existe uma política, existem normas, existem deveres que estão estritamente expressos para qualquer participante dessa organização. Bem, quando a gente fala em organização, é importante a gente compreender o porquê elas existem. Obviamente que elas atendem sim algumas necessidades nossas enquanto seres humanos. Não é isso? Mas para a gente poder compreender a existência das organizações, é importante a gente resgatar um pouco da história. E nesse aspecto, a gente pode dividi-la em 3 fases. O primeiro momento, na antiguidade, a gente observa que não existia excedentes. Ou seja, o homem ele produzia aquilo que ele iria utilizar. Dificilmente, quando existia algum excedente, ele dava para um vizinho, para alguém próximo a ele, certo? Na segunda fase é quando começa a existir a troca. Observa, a troca ela é importantíssima e ela estabelece os princípios básicos da existência de uma organização. A gente começa a trabalhar com troca a partir do momento em que o excedente existe. Né? A gente visa atender algumas necessidades de outras pessoas que elas por si só elas não conseguem ser atendidas. Certo? E a terceira fase, a gente pode dizer que essa era contemporânea. As organizações elas ganharam complexidade e volume impulsionadas pela alta competitividade e exigência da sociedade. Observem, hoje em dia, cada vez mais, o teu cliente, ele está mais exigente, ele tem acesso a muitas informações. A concorrência, ela está aí. Você quando para e pensa em um novo negócio, um produto novo no mercado, você no mínimo você já tem concorrentes indiretos. Então tudo isso faz com que as empresas elas se tornem mais complexas, as organizações elas se tornem mais estruturadas e elas buscam cada vez mais interagir com a sociedade para produzir mais.
Observaram como é importante essa questão da existência da organização, porque ela vem a atender às necessidades humanas. Quando nós produzimos algo, nós estamos justamente buscando atender às necessidades de uma parcela da população. Bem, minha gente, de uma forma geral, quando a gente fala em organizações, é imprescindível a gente ter o conhecimento de algumas palavras-chave nesse conceito. Os primeiros deles são objetivos e recursos. Esses dois itens a gente viu na aula passada, mas eu retomo para vocês, ou seja, qualquer organização, ela tem que ter objetivos, e ela tem objetivos, e ela atinge esses objetivos a partir dos recursos disponíveis. Mas não é só isso. Nesse processo chave da administração moderna e das organizações como um todo, a gente pode dizer que, além de objetivos e recursos, as organizações, elas têm um processo de transformação e a divisão de trabalho. Então, essas 4 palavrinhas, elas são essenciais para a gente compreender o que vem a ser organização, ou seja, objetivos, recursos, processos de transformação e divisão do trabalho. Vamos estudar cada um? Bem, os objetivos, o que a gente pode dizer sobre os objetivos é que as organizações são grupos sociais que buscam deliberadamente realizar objetivos. O objetivo principal é o fornecimento de alguma combinação de produtos e serviços. Obviamente que qualquer empresa, ela tem uma série de objetivos a ser atingido, mas o seu objetivo básico e essencial é justamente o fornecimento de algum produto ou serviço para a sociedade. É justamente o fornecimento de algo que satisfaça alguma necessidade que ela ainda não é atingida. Então, nesse aspecto, a gente pode dizer que qualquer organização, ela tem sim o seu objetivo básico e essencial. Se a gente for, observem aí o exemplo, uma montadora de veículos, qual é o objetivo chave? Né? Qual o objetivo principal dessa montadora de veículos? É produzir peças, é comercializar, é montar os veículos. Observe, ela tem sim mais de um objetivo, não é isso? Já se eu vou para se eu pensar numa prefeitura de uma cidade, a gente observa que ela tem objetivos em diversas áreas de atuação, seja saúde, educação, segurança e daí por diante. Ou seja, qualquer organização, ela tem o seu objetivo principal, que é o fornecimento de algum produto, de algum serviço para a sociedade de uma forma geral. Bem, a segunda palavra-chave são recursos. E recursos são os vários meios que as instituições possuem para atingirem seus objetivos. São os bens ou serviços utilizados nas atividades organizacionais. Quando se fala em recursos, não estamos nos referindo apenas em dinheiro, mas nos referimos às matérias-primas utilizadas na produção, nos serviços prestados pelas organizações, materiais, equipamentos e colaboradores. Ou seja, a gente pode dizer que o recurso é tudo aquilo que vai dar suporte à organização a atingir o seu objetivo. Então, dessa forma, a gente pode compreender que existem diversos tipos de recursos que são utilizados pelas organizações. Aqui, como vocês podem observar, nós temos os recursos físicos ou materiais, ou seja, são todos os recursos tangíveis, ou seja, maquinário, computadores, televisão, tudo aquilo que vai dar suporte para que o produto ele seja feito e que ele esteja à disposição do consumidor e no mercado, não é isso? Nós também temos os recursos financeiros. Realmente, esse tipo de recurso diz respeito a dinheiro. Obviamente, nós só podemos atingir nossos objetivos a partir do nosso fluxo de caixa, a partir do dinheiro que nós disponibilizamos, né, o que nós temos em caixa. Nós temos os recursos humanos, eles são essenciais para a gente atingir nossos objetivos. Hoje em dia, cada vez mais, a administração ela começa a trabalhar nesse princípio das relações humanas, porque a gente sabe que os objetivos, eles melhor vão ser atingidos a partir do capital humano, ou seja, das pessoas, principalmente se nós lidamos com serviços, certo? Nós temos os recursos mercadológicos. E o que vem a ser os recursos mercadológicos? Quando a gente fala em mercadologia, quando a gente fala em mercado para as organizações, a gente fala em concorrência, a gente fala em clientes. Então,
Hoje, qualquer empresa, ela precisa constantemente adotar um sistema de ação e de práticas, uma metodologia que seja capaz de controlar e estar sempre analisando as mudanças que ocorrem no mercado a partir dos seus concorrentes e seus clientes, certo? E, por fim, nós temos os recursos administrativos. Esses recursos administrativos, eles dizem respeito à forma de gerir dentro da organização, né? A forma de planejar, de atingir os nossos objetivos, né? Como os processos ocorrem internamente vão facilitar ou não para que nós atingimos os nossos objetivos. O terceiro ponto, a terceira palavra-chave que nós vimos nesse conceito de organização são processos de transformação. Mas e o que vem a ser os processos de transformação? Por meio de processos, a organização transforma recursos para produzir os resultados. Um processo é um conjunto ou sequência de atividades interligadas com começo, meio e fim. O processo mais importante de uma organização é a produção. Que significa, né, a transformação da matéria-prima por meio de máquinas e atividades humanas em produtos e serviços. Ou seja, esse processo de transformação é justamente quando conseguimos alocar os nossos recursos, a nossa matéria-prima, e transformá-las em produtos que estejam lá no mercado. Ou seja, realmente é a produção. Lembrando, essa produção, ela não se dá única e exclusivamente para o bem tangível, não. A gente pode dizer que a produção, ela também acontece nos serviços, de uma forma geral. Nós produzimos, sim, serviços para a população como um todo, certo? Por fim, nós temos a quarta palavra-chave, seria a divisão do trabalho. Em uma organização, cada pessoa e cada grupo de pessoas realiza tarefas específicas que contribuem para a realização dos objetivos. Especialização de organização implica especialização de pessoas. Como nós já vimos desde a primeira aula, a organização e a administração, de uma forma geral, ela é composta e ela é conduzida por pessoas. Nós precisamos de pessoas, nem que seja para operacionalizar máquinas. E cada pessoa, dentro de uma organização, ela tem um papel pré-definido que estabelece relação com o outro, ou seja, com outra pessoa, e que juntos eles conseguem melhor atender os objetivos da organização. É basicamente isso. Só que, infelizmente, boa parte de nossas empresas, elas não conseguem trabalhar de forma integrada. Essa é a realidade. Nós conseguimos trabalhar de forma participativa, ou seja, muitas empresas, seus funcionários, eles participam do processo, mas dificilmente eles estão integrados. Esse processo de integração é quando eu consigo compreender a minha função, a minha participação nos objetivos da organização e que ela interage sim com o outro. E que isso nós, no mercado, ainda temos um pouquinho de dificuldade de compreender isso, né? Então, de uma forma geral, a gente pode dizer que quais são as funções da organização, não é isso? Ou seja, qualquer organização, ela tem funções e até mesmo a gente pode chamar de áreas dentro de uma empresa, não é isso? Então, quais são as principais áreas dentro de uma organização? A primeira delas, a gente pode dizer que é a produção, o marketing, finanças, recursos e pesquisa e desenvolvimento. Eu abro um parênteses para a questão de marketing. A gente vai estudar mais na frente que o marketing ele é entendido e concebido de uma forma errônea e, na verdade, até mesmo incompleta do que vem a ser efetivamente o marketing. Quando falamos em marketing, automaticamente remetemos ao que? Propaganda e publicidade. Mas essa área dentro de uma empresa, ela vai além dessa promoção dos seus produtos e serviços. Essa área, ela cuida desde a concepção do produto até o pós-venda. É uma área em que o foco é o cliente, é o atendimento às necessidades do cliente. E isso a gente tem que ficar muito atento a isso. Mas a gente vai ter a oportunidade de mais na frente compreender especificamente essa área de atuação, que é uma área extremamente importante na administração moderna. E outro aspecto que eu gostaria de levantar a partir dessas áreas funcionais, né, de uma organização, é justamente pesquisa e desenvolvimento. Atualmente,
em função dessa transformação por qual a sociedade ela passa, as pessoas cada vez mais elas têm conhecimento, têm acesso à informação fácil. Então, isso faz com que ela constantemente modifique a partir de todas as informações dispostas. Então, esse setor ou essa área de pesquisa e desenvolvimento dentro de uma organização, ela trabalha justamente toda pesquisa, toda essa análise das transformações no ambiente externo, que está acontecendo no ambiente externo, que vai repercutir internamente, como também internamente, seus processos internos que também precisam serem modificados a partir do momento em que a gente precisa modificar os nossos produtos ou serviços. Em alguns casos, e na maioria das empresas atualmente, essa área de pesquisa e desenvolvimento, ela está bem atrelada à área de marketing, certo? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu peço que vocês deem as suas contribuições no ambiente virtual de aprendizagem, vão no fórum, vamos colaborar, vamos interagir. E não esqueçam, a nossa modalidade de ensino é à distância, não distante. E nós podemos sim interagir. Eu quero entender, quero conhecer um pouco de vocês. Eu quero que a gente faça dessa disciplina uma troca. Eu também quero aprender com vocês, com a experiência de vida, com a experiência de trabalho de vocês. É isso e nos vemos na próxima aula.